tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Tem Cheiro de Quê? Um canal onde eu mostro um pouquinho da minha paixão pelos frascos de perfumes. Nos últimos vídeos eu tenho mostrado perfumes que eu adquiri recentemente e conto um pouquinho da história da marca, do perfume. Não sei se o conteúdo, o formato tem agradado os meus inscritos, os meus amigos inscritos. Por isso é importante que vocês deixem no comentário a opinião de vocês, para dizer, o conteúdo tá legal, não tá legal, demora demais, é muito pouco, gostaria de saber mais, eu gostaria de saber menos, para ter uma ideia, né? Como eu disse da última vez, a opinião de vocês, essa informação serve de guia, né? Mas eu acho importante assim, nos primeiros vídeos eu mostrei itens da coleção e mostrei assim uma batelada de frascos e passei por cima deles sem explorar, sem dizer alguns comerciais, algumas coisas mais comuns, o que mudava era a embalagem. Mas eu queria, nos meus vídeos, já que é uma coleção, já que são pessoas que se interessam pela perfumaria e tudo mais, contar um pouquinho, detalhes, porque às vezes a história é mais interessante até mesmo do que o próprio perfume. E com isso, hoje eu quero mostrar para vocês uma joia que eu tenho na minha coleção. Vamos falar hoje de Arpège, da Maison Lanvin, de Jeanne Lanvin. Essa Arpège Lanvin, eu tenho essa embalagenzinha aqui, Arpège, da Maison Lanvin. Durante a minha explicação, eu vou falar sobre o símbolo da Maison. Arpège foi criado em 1927 por encomenda de Jeanne Lanvin, Madame Jeanne Lanvin, aos perfumistas Paul Vacher e André Freixo. Não sei se os nomes estão corretos, novamente, se alguém quiser me corrigir. Ele é contemporâneo, né, 1927, então ele é quase um centenário. Ele é contemporâneo de Chanel número 5 e de Chalimar, do Guerlain. Olha que coisa mais bonita. Esta embalagem aqui. O símbolo. Ele é um floral, considerado um floral aldeídico. Então, no mesmo esquema do Chanel número 5 e do Chalimar, aquele floralzão que abre com uma potência e depois, ao longo do dia, né, vai ficando aquele atalcado gostoso, aconchegante. Então ele abre com a nota de topo de aldeídos, lírio do vale, pêssego, madressilva, néroli e bergamota. Ele tem uma abertura realmente que você sente o cítrico da bergamota, um cítrico amargo, porque a bergamota tem uma coisa meio amarga, e uma cremosidade do pêssego. Um pêssego quase como um pêssego maduro, quando você puxa aquela pelinha e sente aquele aroma adocicado. O coração, bem complexo, jasmim, lang-lang, íris, lírio, coentro, rosa, gerânio e camélia. Então, realmente, ele é uma explosão de aromas, de flores. É quase um passeio por um jardim, mas de aromáticas, e não aromáticas agressivas, mas aquelas aromáticas que te encantam, que te abraçam. E o fundo, ele tem aquele calorzinho, porque ele tem sândalo, âmbar, vetiver, almíscar, benjoim, baunilha e patchouli. Esse patchouli no fundo é o que dá aquele, junto com todas essas flores, ele dá aquele atalcado, o aconchego, né? Então ele foi um perfume de muito sucesso, ele ainda é, mas não é tão falado quanto os seus pares de época. Talvez
pelo tamanho da marca, né? Que Chanel e Guerlain tiveram projeções muito maiores. Não que a Lanvin não seja uma marca de peso, de importância. Alguns perfumistas consideram que ele não teve tanta publicidade ou tanto auê ao longo dos anos pela própria perfeição da sua composição. Dizem que ele é um perfume perfeito, equilibradíssimo, que tinha o melhor de todos os seus pares. Eu tenho 2 versões. Eu falo que eu tenho muita sorte porque eu tenho 2 tamanhos. Olha que maravilha que é isso. Essas minhas embalagens, elas são dos anos 50, 60, tá? Não dá para precisar, porque até o final dos 60, começo dos 70, não se datava, não existia o batch para você saber o lote e a fabricação. Então, a gente conta mais ou menos com algumas características, né? Dos frascos e tudo mais. Antes desse aqui, nos anos 40, 30 e 40, essa parte aqui, ela era o próprio vidro, né? O próprio frasco seguia, e era um stopper aqui em cima, então a tampa você tirava e ficava aquele pedacinho de vidro que você aplicava. Esse aqui, que já é da tampa dourada, do selo dourado, com a tampa, isso aqui é um baquelite, né? É um material meio um plástico duro, e tem o símbolo gravado aqui, e que você abre. Eu não abro com frequência para não perder, mas olha, nesse pequenininho eu consigo. O grande eu não consigo abrir, eu tenho medo de forçar. Então você tem o frasco. Que delícia! E você faz a aplicação daquele jeito, de colocar o dedinho, ou algodão, ou então ter aquele capricho de transferir para um borrifador, né? Que no caso de uma joia como essa, esses daqui não são de uso, são da coleção, apesar de que para fazer esse vídeo eu acabei aplicando para sentir na pele, e realmente ainda depois de 60 anos ele continua com seus encantos. A embalagem original era essa aqui, essa bolinha preta, né, de vidro com o aplicador em dourado e o símbolo da Lanvin em dourado. E hoje é possível ainda encontrar a versão em spray de 100 ml, que é esse aqui. Vou deixar no Instagram, como sempre, mais fotos, curiosidades e tudo mais, para que vocês possam acompanhar. Então, o link tá abaixo, me sigam e aproveitem, assina o canal, gente, ajuda bastante. E agora que eu mostrei, eu queria falar um pouquinho da história, né? Jeanne Lanvin, uma primogênita de 11 irmãos, teve na sua pouca infância a tarefa de cuidar, de se babar dos seus 10 irmãos mais novos. Então não teve tempo de ser uma criança normal, de vivenciar a sua infância como uma criança que brincava com bonecas e tudo mais, sendo que as bonecas dela eram os irmãos mais novos que ela tinha que cuidar. E ela foi crescendo, e como mulheres da época tinham as suas prendas, bordava, costurava, ela tinha um desejo de abrir uma loja. Madame Lanvin foi uma famosa millionaire, que é uma chapeleira. Ela era uma pessoa que fazia adereços para cabelo, chapéus, casquetes, enfim, coisas assim. Ela começou a ser bem sucedida na sua loja, casou-se tardiamente para a época, ela casou-se aos 28 anos, e ela tinha uma obsessão por bonecas, porque ela não as teve enquanto criança,
E ela sempre dizia que quando tivesse dinheiro, teria uma coleção de bonecas e não se preocuparia com filhos. Mas, após casada e depois de muitas tentativas, teve a sua primeira e única filha, Marguerite, na idade de 30 anos. A vinda desta menina transformou Madame Lanvin no sentido de que a maternidade aflorou de uma tal forma que ela idolatrava esta filha, Marguerite, ao ponto de levá-la sempre consigo a todos os lugares. Ela uma presença constante em festas, em todos os eventos da sociedade. Uma menina muito amada, que teve a melhor educação e tudo mais. Aos 10 anos, Madame Lanvin fez uma fantasia para ela e para a filha, para um baile de máscara. E ela foi fotografada com uma pose, a filha e ela de mãos dadas, uma de frente para a outra, que é essa imagem aqui. Um fotógrafo fez essa imagem, depois eu vou deixar no Instagram a imagem. E Madame Lanvin ficou tão apaixonada que pediu para um cartunista, um desenhista da época, transformar esta foto em numa marca, o ilustrador Paul Iribé, e transformou a foto nesta marca que virou a marca da empresa Lanvin. O perfume Arpège foi encomendado para o 13º aniversário da filha Marguerite. Madame Lanvin queria um perfume, segundo a lenda, assim, um perfume que transcendesse a própria natureza e que criasse uma nova flor magnífica, e que o ápice de melhorar o que a natureza pudesse oferecer de melhor. Quer dizer, ela queria criar uma flor nova, um aroma novo para homenagear, para presentear sua filha amada. Madame Lanvin não costumava dar pitacos nas fórmulas, e quando os perfumistas a apresentavam, ela fazia não gostei, mas não dizia por que eu não. E ela tinha um hábito de dizer assim, quando ela provava e ficava em silêncio, era o auge, era a aprovação mesmo de que estava tudo bem. Ela não dizia, não, isso está maravilhoso. Ela simplesmente sentia o aroma e se calava, então eles tinham aprovação para produzir. Também reza a lenda que numa dessas provas, em seu escritório, né, Madame Lanvin estava com os perfumistas com a prova para este perfume, né, que seria de presente para a filha, e estavam lá sentindo os aromas. Marguerite entrou. Na internet sobre, que seria de presente para a filha, estavam lá sentindo os aromas. Dê uma olhada. O computador aqui se meteu. Marguerite entra no escritório e sente aquele aroma e fala: nossa, esse perfume me soa como um arpédio, que é um movimento da música, onde os instrumentos tocam com uma velocidade, com um virtuosismo. E é por isso que o perfume foi batizado por essas palavras de Marguerite, arpège. Eu acho que é legal a gente saber dessas histórias. Os vídeos ficam um pouquinho longos, mas é muito legal você entender, conhecer de onde vem o perfume, a inspiração, o nome, enfim. E sempre que eu puder eu vou trazer nesse formato, que eu acho que agrega para todo mundo. Tá bom? Então,
Por hoje é isso, nos despedimos mais uma vez com esta maravilha. Olha que lindo, não é? A preciosidade, você veja, só para finalizar, quando a gente fala que um perfume bem guardado, bem acomodado, longe da luz, preserva. Isso aqui está preservado. Ele pode ser usado, inclusive, hoje. Claro, ele tem uma evaporação natural, vai perder alguma coisa, mas não vai fazer mal, não vai matar ninguém de usar, a não ser que você tenha alguma alergia e tudo mais. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.